Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Na manhã deste domingo, reunimos a Igreja do Senhor Jesus para a celebração daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos iniciando agora a nossa Escola Bíblica Dominical online, através do canal exclusivo da Igreja no YouTube. Mas também estamos iniciando agora, domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, a EBD presencial, nas classes, com os alunos, com os professores, no 4º andar, no 5º andar e também no 6º andar do nosso prédio, para crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Há uma classe especial aguardando a sua presença e a sua participação. Se possível, venha, esteja conosco. Presencialmente é muito melhor. Aqui no canal da Igreja no YouTube, EBD Online é um resumo, uma síntese do mesmo estudo que está acontecendo presencialmente nas classes da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos orar e depois traremos o conteúdo deste domingo. Pai querido, Deus amado, Senhor eterno, todo-poderoso Deus, queremos nesta manhã glorificar o Teu nome e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua santa e poderosa palavra. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito, queremos aprender mais da Tua vontade e queremos também que o Senhor nos ajude, nos fortaleça para obedecermos. Abençoe o Ministério de Educação Cristã da nossa igreja, abençoe a Escola Bíblica Dominical, abençoe a nossa igreja como um todo. Abençoe, ó Deus, cada pessoa que está participando neste dia, deste estudo bíblico, que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família também. Em nome de Jesus, amém. Nós continuamos a nossa série de estudos considerando algumas histórias de alguns personagens que contribuíram para a história da igreja nos primeiros anos, nas primeiras décadas do primeiro século. Estes nomes, esses personagens estão registrados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Personagens ao redor da Bíblia. Estamos trazendo a cada domingo um personagem diferente e estamos aprendendo com a sua vida, estamos aprendendo com a sua consagração, com a sua dedicação. Afinal de contas, hoje, aqui, nós estamos escrevendo também um pouco mais desta história. Assim como no passado, hoje, no presente, a maravilhosa, tremenda e grande história da Igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus sobre a face da terra neste tempo. Dorcas, fé, amor e serviço. Vamos falar hoje um pouco sobre a história desta pessoa tão importante, personagem de destaque, um milagre extraordinário foi realizado e nós vamos aprender com Dorcas no nosso estudo bíblico de hoje. O versículo-chave está em Romanos capítulo 14, no versículo de número 8, onde nós lemos assim: Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu quero reler este texto com você, Romanos capítulo 14, versículo 8, está aqui ao meu lado na tela. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ao estudarmos a lição bíblica de hoje, temos como objetivo estarmos convictos de que a vida e a morte são para a glória de Deus. A vida é para a glória de Deus e a morte também é para a glória de Deus. E desejar viver para o Senhor, servindo, honrando a Deus, a sua palavra e ao próximo também, deve ser o propósito máximo da nossa vida. De que formas o cristão pode glorificar a Deus em casa, na igreja, no trabalho, nos estudos, com os amigos? Vivendo para o Senhor, servindo ao Senhor com dedicação, com amor, com zelo, com excelência. Nós podemos servir a Deus através da nossa vida cotidiana aqui na terra. E também podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, até mesmo no momento da nossa morte,
como foi o caso de Estevão, o primeiro mártir, que deu um testemunho maravilhoso, extraordinário, quando estava sendo apedrejado no lado de fora dos muros da cidade e contribuiu decisivamente para a salvação de um dos grandes nomes da história da igreja, Saulo de Tarso, depois o apóstolo Paulo. Atos 1:8 diz que o Senhor Jesus fez uma promessa e ele cumpriu. Ele disse: vocês receberão o poder do Espírito Santo de Deus, o dom, a dádiva, a presença do Espírito Santo de Deus. E ele capacitará vocês para que vocês sejam minhas testemunhas. Esta promessa se cumpriu e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, narra a descida do Espírito Santo de Deus durante a semana da festa judaica chamada de Pentecostes. Nós podemos observar que a palavra de Deus, ela traz para nós uma promessa que foi para aqueles homens e mulheres do passado e é uma promessa também para nós hoje, aqui e agora, no tempo presente. Portanto, assim como eles deviam ser fiéis testemunhas, nós também devemos ser fiéis testemunhas. O propósito era alcançar todos em Jerusalém com o Evangelho, toda a Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Este era o objetivo maior com o derramar do Espírito Santo de Deus. Ele veio, desceu para estar em nós e permanecer em nós, para nos capacitar a sermos testemunhas do Evangelho, estarmos compartilhando Cristo com as pessoas, aqui, ali e acolá. A começar dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria cidade e indo até os confins da terra, isto é, em todo o mundo. Tendo em vista a promessa da expansão do Evangelho em toda a face da terra, nós vamos observar esta mulher, Dorcas, e vamos aprender com ela. O que será que a história de Dorcas tem a ensinar a nós? Que aplicação prática para os dias de hoje a história narrada na Bíblia de Dorcas pode trazer? Em primeiro lugar, servindo o Senhor com a vida. O nome Dorcas, no grego, ou Tabita, ou Tabita, no aramaico, significa gazela. Ela era uma discípula que vivia na cidade portuária de Jope, aquela cidade localizada na Judéia, muito conhecida na Bíblia, muito importante, muito famosa nos dias de Jesus e dos apóstolos também. Notamos aqui o evangelho sendo anunciado na Judéia, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Dorcas amava o Senhor Jesus, por isso ela é chamada de discípula. E ela se tornou um exemplo de vida cristã para as mulheres e também para os homens, devido à sua dedicação e amor ao próximo. Dorcas era notável por suas boas obras, que fazia principalmente dando esmolas, como está no versículo de número 36. Dorcas também servia com seus dons, costurando para auxiliar as viúvas. Nós sabemos que as viúvas naquele tempo não trabalhavam, não tinham renda, não havia aposentadoria ou algum recurso semelhante a este, portanto elas dependiam da caridade, da misericórdia, da ajuda de outras pessoas. Sem o marido para sustentá-las, elas precisavam que as pessoas fizessem como Dorcas, que costurava para ajudar as viúvas. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre teve uma atenção especial, um cuidado, um carinho especial com as viúvas e os órfãos e também com os estrangeiros. No Novo Testamento, ou seja, depois da vinda do Senhor Jesus, o Messias, Deus continuou se importando com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, está escrito assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. A igreja em Atos logo precisou organizar, inclusive, um grupo de trabalho, uma comissão, diáconos, para auxiliar as viúvas nas suas necessidades. A questão aqui, quando nós olhamos especificamente para a vida desta mulher chamada Dorcas, é que ela glorificava a Deus com seus dons, ela glorificava a Deus com seus bens, com seus recursos.
servindo as viúvas e servindo as pessoas necessitadas com seu cuidado, com o seu carinho, amor, afeição, com a sua simpatia. Podemos inferir que Dorcas vivia para agradar ao Senhor Deus. E ela o fazia servindo através dos seus dons, não somente dentro do contexto eclesiástico, isto é, não apenas para os irmãos em Cristo e irmãs em Cristo da igreja, mas também para os de fora, quando estavam passando por algum tipo de aflição. 2. Servindo o Senhor com a morte. A história de Dorcas, registrada por Lucas, também narra uma experiência extraordinária, sobrenatural, maravilhosa, um milagre. Porque a Bíblia diz que ela morreu, ela faleceu, aquela mulher fiel, amorosa, serva. Mas mesmo na sua morte, a sua morte glorificou o Senhor. A morte dela não foi em vão. Nós conhecemos a história e sabemos o que aconteceu. O apóstolo Pedro estava por ali, bem perto, a poucos quilômetros. Ele estava na cidade de Lida, a 15 quilômetros de Jope. Por isso ele foi chamado e ele conseguiu chegar a tempo para estar ali com Dorcas. Ele, quando chegou, percebeu que o corpo dela estava ali inerte, Dorcas estava morta. Quando Pedro chegou naquele lugar onde eles já estavam iniciando o processo de velório, chorando por causa da morte daquela mulher, Pedro pediu que todas as pessoas saíssem do quarto, todas as pessoas saíssem de perto, estavam chorando, estavam gritando, estavam aos prantos. Ele então ajoelhou-se, orou ao Senhor e deu uma ordem. Ele disse: Tabita, levante-se. Naquele momento então, através de Pedro, Deus realizou o milagre. Ela ressuscitou, abriu os olhos, olhou para Pedro e sentou-se na sua cama. Deus deu a vida novamente a Dorcas, que estava com o seu corpo morto. O pastor John Stott comenta que a ressurreição de Dorcas lembra a ressurreição da filha de Jairo. Devido ao fato de as pessoas estarem chorando em voz alta, é que Pedro pediu para que as pessoas saíssem, exatamente como o Senhor Jesus havia feito. E mais, as palavras dirigidas para aquele corpo morto foram praticamente idênticas às palavras utilizadas pelo Senhor Jesus. É bom notar que Dorcas foi ressuscitada e, algum tempo depois, com certeza, não sabemos exatamente, mas ela morreu e então ela foi sepultada e o seu corpo voltou ao pó. Naquele momento, naquele dia, havia um propósito da parte de Deus, por isso Deus a ressuscitou. É o caso de Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas alguns dias, semanas, meses depois, alguns anos depois, ele morreu em definitivo e não ressuscitou outra vez. Caso contrário, Dorcas estaria por aqui e Lázaro estaria por aqui também, entre outros que a Bíblia narra a ressurreição. Por meio da tristeza com a morte de Dorcas, Deus suscitou alegria pelo milagre da sua ressurreição e daqueles que viram e ouviram falar dessa maravilha, um testemunho que levou muitas pessoas aos pés da cruz de Cristo. Lucas, na sua narrativa, faz questão de colocar que esse fato se tornou conhecido em toda a cidade portuária de Jope. E então muitas pessoas creram no Senhor Jesus como o Messias, o Senhor e Salvador. Deus tinha um propósito na morte de Dorcas e Deus tinha um propósito na vida de Dorcas. Por isso que toda essa narrativa bíblica deste milagre extraordinário está diante de nós. Isso deve lembrar que Deus tem planos e os planos de Deus nunca falham. Os planos de Deus são perfeitos. A Bíblia nos garante, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Seja na alegria, seja na tristeza, seja na vitória ou, humanamente falando, no fracasso. O Senhor, o nosso Deus, usa até mesmo o sofrimento para moldar, para que outras pessoas se aproximem, para que outras pessoas o conheçam, para que outras pessoas sejam salvas e, claro, também para que o seu nome seja glorificado em toda a terra. Deus, o Senhor de Dorcas, usou a vida dela
para cumprir o seu santo propósito, que as boas novas da salvação alcançassem toda a Judéia. Dorcas, na vida e na morte, cumpriu a vontade de Deus, deixou um legado extraordinário de uma vida de serva, uma vida rendida, comprometida com o Senhor, com o Evangelho e com a obra de Deus. Que a nossa vida seja um luzeiro para este mundo, com os nossos dons, habilidades, serviço, amor ao próximo, com os nossos recursos, e que em nossa vida e também em nossa morte, o nome do Senhor Jesus sempre seja glorificado. Agradecemos você pela presença e participação conosco em mais uma EBD Online. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos novamente juntos aqui, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família também.